E sigamos aqui, o Tribunal de Justiça do Paraná mantém liminar, suspendendo o pregão da Prefeitura de Apucarana, que contratou uma empresa de ex-funcionário de confiança do prefeito Júnior da FEMAC. O Tribunal de Justiça do Paraná não atendeu ao pedido da Prefeitura de Apucarana, que tentava reverter uma decisão que suspendia a contratação de uma empresa terceirizada para realizar cerimonial da Prefeitura de Apucarana. A decisão do juiz Rogério Tragibo de Campos veio depois de denúncias feitas ao Ministério Público pelo vereador Lucas Leuge e pela ativista Renata Borges. Nelas, os denunciantes apontaram que a Prefeitura de Apucarana estava descumprindo um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público no ano passado em relação à contratação de pessoas em cargos comissionados e que determinou a realização de concurso público para diversas funções, entre elas a questão de cerimonialista, que seria desempenhada pela pessoa que fosse aprovada para o cargo de assistente de comunicação em mídias digitais. Na denúncia é destacado especialmente supostas irregularidades, são destacadas especialmente supostas irregularidades no processo, já que a empresa vencedora da licitação pertence a um antigo funcionário comissionado da Prefeitura, mas que na época do vencimento do pregão ainda exercia a função de mestre de cerimônias. Pelos documentos que a Jovem Pan teve acesso, a demissão do servidor só aconteceu 30 dias depois da contratação da empresa dele via licitação. Segundo dados do processo, houveram outras irregularidades na licitação, entre elas estão citadas a ausência de acesso ao edital na modalidade registro de preços via pregão eletrônico. Outro ponto é que não estavam publicados os anexos do edital, o que também é irregular. O desembargador Carlos Mansur Arida entendeu que assim, ao que indicam as provas dos autos, existe a possibilidade jurídica de direcionar um servidor efetivo para a função de apresentar a realização das atividades do Executivo Municipal em solenidades e cerimônias oficiais, tal como previsto nas atribuições do cargo de assistente de comunicação em mídias. Do contrário, não haveria qualquer sentido em descrever no edital uma atribuição que não pudesse ser desempenhada por aquele cargo. Sendo assim, na visão do desembargador, ele indeferiu então a antecipação da tutela. Isso foi destacado então por ele na decisão. A produção da Jovem Pan News Londrina procurou a Prefeitura de Apucarana para comentar a questão, mas até o fechamento da edição não tivemos nenhum retorno sobre essa questão. É meio esquisito você abrir um concurso, contratar alguém para ocupar essa função, aí você vai e contrata uma empresa para fazer a mesma função, que por coincidência ou não, é do antigo servidor amigo do prefeito. E que fazia essa função antes. Como comissionado. Como direi, algo de errado não está certo, né? E outra coisa também, né? Eles falam assim, está previsto nas atribuições do cargo de assistente de comunicação em mídias sociais, né? Tá errado, porque atribuição de cerimonial é de relações públicas. É uma profissão regulamentada. Muito específico. E não poderia ser executada por um analista, né? Então já tem um erro aí no próprio edital. Eu entendo o que eles estão falando. A gente colocou o cargo lá e diz que a pessoa deveria... uma coisa é ser mestre de cerimônia. Ele lê o cerimonial. Outra coisa é ele preparar o cerimonial, isso tem regras, né, para serem feitas, e isso é feito por um profissional regulamentado. Então, eles colocaram essas atribuições lá no cargo de assistente de comunicação, e isso eles têm razão. A gente colocou, a pessoa concordou, passou, então ela tem que executar o serviço. Então, na teoria, essa pessoa que vai ser assistente de comunicação em mídias deveria ser um relações públicas. Não sei se também estava isso no edital. Só que não é só essa a questão. Tem várias outras, né? Faltou anexo, faltou isso, faltou aquilo. Aí você liga na prefeitura, não respondem. É estranho, né? Estão fazendo cerimonial para responder. O prefeito é aquele que apoiou aquele vereador que está envolvido aí em situações de suposta pedofilia, né? Foram encontradas informações lá no celular dele. E aí depois ele chamou esse mesmo vereador que está aí nessa situação toda, que corre em segredo de justiça, para ir no Dia das Crianças numa escola, que foi extremamente inconveniente. E agora essa outra situação, né? Precisa ter um pouco mais de respeito aí às regras éticas, né? Isso pode, isso não pode.
isso é correto, não é correto, e isso não pode estar acima de todas as leis políticas que eles instalaram aí, de que é meu amigo, não é meu amigo. Tem que respeitar um pouco mais, porque desse jeito não tá bom, não. Entre mídias digitais e também o mestre de cerimônia, está precisando de um gestor de crise. Tem que colocar nas atribuições lá. A pessoa ela vai passar a fazer o cafezinho cerimonial, a gestão de crise e as mídias sociais. E ser amigo. Na Jovem Pan News Londrina, 10 horas e 16 minutos.